culto familiar é um momento de comunhão. É verdade. Né? Onde você reúne a tua família para você conversar, pai e filho juntos. Então, é muito tremendo. Bom dia! Estamos aqui no podcast Virando o Jogo com o pastor Dário Brunet, que é um homem de Deus, pai, um orientador da família. Acabou de fazer a conferência Gerações. Foi uma conferência que impactou a família, me impactou a minha família. Ano passado eu fui, esse ano eu estive presente. E estou aqui com esse homem de Deus, que eu acompanho nos bastidores. Tenho o prazer de estar junto quase que diariamente para compartilhar mensagens sobre família, sobre empreendedorismo com família, sobre a vida do dia a dia. Pastor Dário, é um prazer estar aqui contigo. É um prazer escutar e caminhar com o Senhor. Queria que o Senhor deixasse uma mensagem aqui de saudação para a gente começar a nossa conversa. Primeiramente, quero agradecer também, Átila. Eu te reconheço também como homem de Deus, uma família ajustada no reino. Isso é muito importante para mim. E você que está nos ouvindo, que vai começar a nos ouvir, se prepare. Porque eu creio que vai vir uma nova estação sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sabe, sobre a tua família. Aliás, Deus chamou a sua família para ser feliz aqui na terra. Então, se prepare, ouça tudo, anote, vai ser importante para o teu crescimento. Muito bom. Hoje eu começo com um assunto que tem sido recorrente na minha caminhada. Na minha caminhada aqui em São Paulo, tenho novos amigos, Deus tem proporcionado ambientes novos, pessoas novas, e estou me conectando com muitos empresários que têm resultado financeiro, têm resultado nas suas empresas, homens de Deus, mas tenho muitos questionamentos. Um deles, pastor, é como equilibrar o desafio de empreender no Brasil, de ter uma empresa próspera e ter uma família próspera, e ter uma vida em casa com a mesma intensidade, com a mesma prosperidade que você tem no negócio, que você tem buscando os resultados. E eu vejo que a maioria tem essa dificuldade de você equacionar. Fica muito a vida empresarial aqui em cima e a vida familiar lá embaixo. E o senhor está há tanto tempo na criação de filhos, trabalhando, teve uma vida aí, tem 70 anos, não é isso? 72. 72 anos, e tem essa caminhada longa aí, e eu queria perguntar para o senhor, como equacionar, como criar essa balança aqui, como essa balança ficar igual, ou até a família ter mais prioridade, qual o conselho que você dá, os conselhos que você dá para essas pessoas, para mim também, que é um desafio diário, você manter negócio, você manter família, esse equilíbrio? Bom, essa é uma pergunta forte. Aliás, é um momento que hoje as famílias do Brasil, principalmente os empresários, estão sendo afetados. Quer dizer, a descendência principalmente está sendo afetada. Mas eu queria começar falando, Átila, sobre alguns homens de Deus, que, por exemplo, Davi foi o maior rei de Israel, né? Todo mundo sabe. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi agradava muito a Deus. Sim. Né? Davi, ele matou um urso, um leão, matou um gigante. Davi era um homem poderoso. Mas Davi não priorizou a sua família. A Bíblia diz que Davi estava preocupado, sabe com o quê? Com as mulheres, com o reinado, né? E não priorizou a família. E eu sempre digo que todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Isso é forte, hein? Não tenha dúvida. Todo fracasso da paternidade tem uma sentença. Então, Davi era um homem assim, muito valente. Todo mundo conhece a história de Davi. Foi o maior rei de Israel, sim, mas não foi o maior pai da Bíblia. Olha Uau. só. E interessante que eu me lembro quando morre o filho dele, o Absalão, né? E aí, que coisa tremenda. E ele fala, Absalão, quem me dera eu morrer no teu lugar. Davi nunca viveu para os filhos e queria morrer para os filhos. Uau. Aliás, uma coisa tremenda, Davi
grita com Salomão quando ele já não podia mais ouvir. Meu Deus. Salomão sabia tudo o que estava acontecendo dentro de casa e não tomou nenhuma providência, né? Não instruiu, não educou. Você imagina o legado que Davi deixou para a sua descendência. Você conhece bem a história, você sabe o que eu estou falando. Você viu o legado de mortes que aconteceu, de pecados sexuais, né? Você vê que Aminon estupra Tamar, quantas desgraças aconteceram, houve morte, havia vontade de tomar o poder, o próprio Absalão tomou o poder. Então, era uma guerra intensa. Davi, sendo o maior rei de Israel, ele não conseguiu conciliar... reinar a sua própria casa. Não conseguiu. Então, a gente vê que ele estava muito... Por quê? Porque ele estava muito preocupado com outras coisas, não priorizou a sua família. Então, você precisa priorizar a sua família, você que está nos ouvindo, sabe? Você precisa priorizar. Primeiro, a própria ausência do pai é distúrbio para os filhos. Uau, olha o que o pastor está falando aqui. O pastor está falando uma chave, está dando aqui uma chave para a gente aqui para o quê? Priorizar a família. Mas, pastor, mas todo mundo hoje fala, mas como é que eu vou priorizar a minha família? Como é que eu vou ter dinheiro? Que hoje tudo é associado a dinheiro. A gente não pode descartar isso, mas se você priorizar o dinheiro e o trabalho e não tiver a mesma intensidade, o destino é acontecer a mesma coisa que aconteceu com Davi. Perder o governo da família, que é a base, e você ter um reinado, mas você não ter a base principal, que é a sua família. É verdade, as consequências são gravíssimas. Gravíssimas. Por quê? Porque o pai ele foi chamado para dar a proteção, olha só. Olha a responsabilidade do pai. Além de ser sacerdote, ele foi chamado para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. Quem dá o destino profético é o pai. Você imagina quando o pai se torna ausente. Olha aqui, pastor, o senhor falou alguma coisa aqui. É proteção, provisão e o destino profético. Provisão, e eu estou anotando aqui, destino profético. Isso é forte, ó. Proteção, provisão e destino profético. Você está sendo um bom pai? Você está protegendo? Você está provendo? E você tá dando destino profético sobre a sua família, sobre os seus filhos? É verdade. E você sabe que hoje o inimigo está dando o melhor dele para tirar o pai de casa, é ou não é? É verdade. Você vê, melhor. Está dando o melhor dele porque ele sabe que o divórcio é uma tragédia. O diabo sabe disso. E quando tem um divórcio... os filhos ficam abandonados, na verdade. Aí sim eles vão perder a proteção, a provisão, o destino profético. E automaticamente vêm as consequências mais graves, né? Aí abre legalidades para o inimigo. Por exemplo, quando o pai se torna ausente, você vê quantos... eu ouço muito adolescentes e vejo eles me contando. Recentemente eu fiz uma palestra para 300 adolescentes. A maioria falando, quando eu vi o divórcio... Quando o divórcio chegou na minha casa, eu me tornei homossexual, me envolvi nas drogas, me envolvi na prostituição, me cortei toda, a menina falando, porque o divórcio é uma tragédia, a ausência do pai. Por isso que eu estou fazendo uma campanha, Átila. Pai, não saia de casa. Verdade. Mas deixa eu me lembrar, eu me lembrei de um outro homem da Bíblia, que esse homem, ele era um juiz, né, todo mundo sabe, Eli, um sacerdote. Imagina que ele julgou Israel por 40 anos. Meu Deus. Ele julgou... É interessante que ele mentoreou Samuel e não conseguiu mentorear seus dois filhos. Né? Ofni e Finéias. Ofni e Finéias faziam o que queriam, o pai não instruiu, o pai não deu limite para ele em casa, o pai não educou, não ensinou, não deu tempo de qualidade. Aliás, pai, você que está nos ouvindo, o maior e o melhor presente que você possa dar para os teus filhos é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Hoje, com a correria que é o dia, os dias estão abreviados, os compromissos são muitos, as responsabilidades, custo de vida, o mínimo hoje é muito alto. Quanto tempo você tem dedicado para a sua família? Quanto tempo de qualidade? Porque não adianta você estar presente, estar mexendo no celular, você está com outras funções dentro de casa, dentro do seu lar. Quanto tempo que você está dedicando aos seus filhos e à sua esposa, né? Verdade. Porque esse tempo de qualidade é o que vai fazer diferença
lá na frente. Não é isso? É o que o pessoal fala que é a primeira infância. É verdade. A presença do pai gera segurança emocional. É muito importante. Você imagina, meu pai está presente. Entendeu? Uma das coisas que eu sempre fiz com meus filhos, primeiro, desde que meus filhos, eu ainda estava no ventre da minha esposa, e eu já profetizava sobre eles lá no ventre, porque eu acredito que a palavra profética, pai, você, mãe, que você que está nos ouvindo, a palavra profética não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Eu profetizava, acompanhando, porque o pai e a mãe precisam acompanhar o filho. Como eu falei, é uma segurança emocional para eles. E, por exemplo, quando eles nasceram, eu apresentei eles lá no altar. Isso porque há um poder na consagração. Há um poder na consagração. Depois, olha, eu batizei eles, casei eles, olha só, o tempo todo acompanhando. Eu dei a semente e acompanho eles até hoje. Eu acompanho o Tiago, o Daniel, o Marcos, até hoje. Então, isso é muito importante. Meu pai está presente. Você vê, na maioria dos eventos que meus filhos estão, eu estou presente. Meu pai está ali, ó. Isso, como eu falo, repito, está em segurança emocional. E são homens criados, são pais de família, são homens casados, e o pessoal beirando aí os 40 anos, e o senhor falou uma chave aqui, o senhor deu uma chave, acompanhar. Porque não adianta você apresentar, você ir lá mostrar, e você não está o quê? Não está acompanhando, não está o quê? Mentoreando. Então, os grandes homens da Bíblia, quem deu certo, quem deu errado, essa palavra acompanhar e mentorear fundamental, não é isso? Porque o pai ele precisa ser primeiro amigo dos filhos, depois ele precisa ser o conselheiro. Não, amigo, conselheiro e exemplo, né? E exemplo. Porque não adianta só as palavras, não adianta só você falar. Não adianta. Porque, Átila, o legado começa em casa. O legado começa em casa. Olha que palavra forte. O legado... Começa em casa. Eu estou anotando aqui. Você vê que quantos pais, até hoje, toca o telefone e fala, não, avisa que eu não estou em casa, não. Ou então alguém aperta a campainha. Não, seu filho está vendo tudo. Seu filho está te copiando. As pequenas atitudes, né? Isso é formação do legado. Pô, meu pai é um verdadeiro. Ou meu pai é um mentiroso. Né? Olha só como meu pai é justo. Então, o legado ele começa em casa e vai ecoar na eternidade. Grava isso, você que está nos ouvindo. Começa em casa e vai ecoar na eternidade. Isso é muito forte. Em casa e vai ecoar na eternidade. Ecoar na eternidade. Isso é o quê? É a sua atitude. A sua atitude nos bastidores que vai definir o que vai ecoar na eternidade sua família e dos seus filhos. Isso aqui, isso é um conselho, isso é uma chave fortíssima. Por quê? Porque nós temos pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente faz em casa, que a gente faz na nossa convivência, que ela vai gerar um fruto lá na frente. Verdade. Porque não adianta, você vai colher mentira, você vai plantar traição, mentira, e você vai colher o quê? Verdade, dignidade? Você não vai. Então você tem que estar muito atento ao que você está fazendo hoje. Se você precisa corrigir a tua rota, se você precisa corrigir o teu casamento, o seu novo relacionamento. Por quê? Porque o que o pastor tá falando aqui não é algo impossível, não. É algo possível. Mas é o possível que você tem que dedicar tempo, que você tem que abrir mão de muitas amizades, que você tem que abrir mão de muitos prazeres momentâneos para você estar colhendo lá na frente, não é isso? É verdade. Por isso, Átila, eu incentivo muito a família fazer o culto familiar. Hoje também chamado de culto doméstico, o altar familiar, porque, primeiro, é um momento, e muitas pessoas me perguntam isso, mas como é que eu faço o culto familiar? Eu tenho falado sobre a importância... Eu te perguntei isso. De implantar a cultura do reino em casa, porque o culto familiar é um momento de comunhão. É verdade. Né, onde você reúne a tua família para você conversar, pai e filho juntos, tá? É muito tremendo. Agora, é um momento também de revelação. O culto familiar, na verdade, ele cria raízes profundas do reino de Deus na vida dos filhos. Aliás, ele imprime a vida eterna na vida dos filhos. Né? Ele conecta os filhos com a vida eterna. Olha só a importância. É um momento de instrução. Eu sempre digo que é um momento de adoração, de instrução e de oração. 3 coisas precisam acontecer no culto familiar: adoração, instrução e oração.
Instrução e oração. Por quê? Porque eu acredito muito no poder da instrução. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Se você quer ter filhos relevantes, filhos que vão impactar uma geração, você precisa instruir o teu filho conforme diz Provérbios 22, versículo 6. Ensina teu filho no caminho que deve andar, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, é muito importante você instruir seus filhos. Seus filhos não vão participar de uma geração perversa, de uma geração maligna. Por quê? Porque a instrução vai fazer toda a diferença, vai impedir realmente que seus filhos caiam nas drogas, na prostituição, na homossexualidade. Então, eu aprendi isso, que é um poder na instrução. Você quer ver que toda a instrução bíblica, você que está nos ouvindo, você vai entender o que eu estou falando. Toda a instrução bíblica ela é seguida de promessas. Eu vou dar um exemplo aqui, Salmo 112, versículo de 1 a 3. Olha só, vou repetir, toda a instrução bíblica ela é seguida de promessas. Então, se a pessoa entender, se o pai, forte. Mãe, você está entendendo... Isso é forte. Você precisa implantar a cultura do reino na tua casa, na tua família, porque isso vai fazer toda a diferença. Outra coisa, se você investir em instrução na primeira infância, você vai ter menos problema na adolescência com seus filhos. Grava isso. Você tem que... A primeira infância é de 0 a 6 anos, porque é o momento que a criança está aprendendo tudo... Ela aprende tudo, você aprende a andar, aprende a falar, aprende a se relacionar, vai para a escola e tal. Aliás, se você não der instrução em casa, a escola vai dar instrução. Se você não der instrução, a internet vai dar instrução, o mundo vai instruir. Então, pai, você precisa, primeiro, ser um praticante da palavra de Deus. É a primeira coisa. Tiago, capítulo 1, versículo 22, está falando, sede praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Quero voltar àquele... Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz. Feliz, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. Por isso que eu digo que você precisa ensinar, a primeira coisa que você precisa ensinar aos teus filhos precisam crescer ouvindo a voz de Deus. Sim. Segundo, você precisa ensinar teus filhos a amar e a temer a Deus. Mas amar a Deus sobre todas as coisas. Olha a diferença. É sobre todas. Eles precisam crescer ouvindo realmente a voz de Deus. Verdade. E sendo instruídos na palavra. Isso vai fazer toda a diferença para eles. Uau. Com certeza eles vão impactar uma geração. Muito bom. Então, olha o que diz. Bem-aventurado, feliz aquele que teme o Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Essa é a instrução. Aí vem a promessa. Seus filhos serão poderosos na terra. Haverá prosperidade e riqueza na sua casa. A geração dos justos será abençoada. Olha assim, coisa poderosa. Agora só, e a sua justiça permanecerá para sempre. Que coisa forte. Vale ou não vale a pena cumprir as instruções bíblicas? Vale, super. Então, por isso que eu estou dizendo, pai e mãe, mudanças de transformação só vão acontecer na tua vida se você se tornar um praticante da palavra de Deus. Pastor, isso é uma virada de chave, é forte. E eu tenho uma dúvida que eu te perguntei e queria compartilhar essa dúvida, porque o pessoal, quando o senhor fala culto familiar, culto em casa, aí já me falaram, mas eu preciso ter um espaço na garagem, eu tenho uma casa que é só um cômodo, eu tenho uma casa que é um kitnet, eu tenho uma casa... isso não depende de condição, o culto familiar, depende da sua intenção. É verdade. Deixa eu explicar, por exemplo, vou contar como eu fazia o culto familiar com meus filhos. Isso lá no Rio, né? Lá no Rio, lá perto do juramento. Isso. O senhor tinha grandes condições nessa época? Não tinha condições não. E outra coisa, a reunião era assim, eu não ficava, você não precisa ficar mandando para o teu filho, vamos reunir essa hora, não, é com amor. O momento que você vê adequado, você chama os filhos aonde você estiver, no quarto, na sala, sempre que possível na mesa. Porque mesa é um altar. Uau. Mesa é um altar. Eu tenho um amigo que sempre fala isso. Você vê que Jesus Cristo, ele antes e depois da crucificação, ele fazia sempre a mesa com os discípulos. Ele repetia a mesa, ele só não repetiu a cruz, mas a mesa ele repetiu várias vezes. Então, é muito importante que a mesa é um lugar de comunhão também, né? Para mim é um lugar de revelação também. Então, sempre que possível. Por exemplo, eu ungia meus filhos com óleo.
porque eu acredito muito na unção, Isso é verdade. com óleo. Eu sempre ungia eles. Como eu falei, eu liberava a palavra profética. Eu me lembrava, Átila, que lá no nosso quartinho eu liberava, daqui vai sair música para as nações, e daqui vai sair palavra, e vai sair... Benção. Porque a palavra profética, querido, vou repetir mais uma vez, ela não tem data de validade, mas ela vai acontecer. Você precisa caminhar em cima da palavra profética. Eu fazia isso lá atrás, há 30 e poucos anos atrás, quando eles eram pequenos. E meus filhos ficavam rindo de mim. Falaram, meu pai, a gente mora na Vila Cosma. Eu falei, pode sair alguma coisa boa de Vila Cosma? Saiu. Glória a Deus. Então, os três estão impactando uma geração. O que eu fiz no secreto, Deus está me recompensando publicamente. Há um poder no secreto. Depois eu quero falar sobre isso, da importância do secreto. Então, as crianças, quando eram pequenas, quando eram crianças mesmo, pequenas. Quantos anos você começou a profetizar para eles lá que você juntava? 3, 4 anos já estavam. 3, 4 anos. Já estavam. Na primeira infância mesmo. Investi muito na primeira infância. Eu investi muito. Porque a infância é o chão que nós vamos caminhar o resto da vida. Você tem que entender, você tem que priorizar os teus filhos que estão vivendo na primeira infância. Invista muito na primeira infância. Você vai ver a diferença que vai fazer, principalmente, volto a falar, na adolescência. Você vai ter menos problema na adolescência. Muito bom. Então, hoje, o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o empreendedor de uma forma em geral, o que empreende no seu próprio CNPJ e o que empreende no CNPJ dos outros. O conselho que o senhor dá para ele ter um legado familiar sobre essa primeira infância, o que é o impacto, qual a chave, o que o senhor dá de conselho para ele fazer, para o homem, para a mulher, o que ele tem que fazer para impactar, para isso ter um impacto grande na geração, no futuro dos filhos dele? Eu vou começar a falar a primeira coisa, você precisa implantar a cultura do reino. Pastor, mas o que é implantar a cultura do reino? Uma coisa que você precisa entender, você precisa retirar da tua casa tudo que não agrada o coração do Senhor. Eu comecei a fazer isso desde cedo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você é ou você não é. Porque você tem que tratar da pureza da tua casa. Você tem que saber qual alimento que você vai dar diariamente para os teus filhos, alimento espiritual. Então, eu comecei a entender como é importante você diariamente fazer o culto familiar. Vou voltar ao culto familiar. Oração, orar. Uma coisa que eu sempre fiz, eu enchia minha casa de adoração. É o tempo todo louvor e adoração, porque a adoração atrai milagres. Olha só, quantas pessoas chegavam na minha casa e falavam assim, eu sinto paz aqui. Porque havia um mover do Espírito Santo diário, a gente sempre lá em comunhão, né, um contato com o Espírito Santo. E a outra coisa que eu falo, aí eu vou entrar no poder do secreto, eu sempre gastei tempo no secreto. Pai, você que está nos ouvindo, mãe, você que está nos ouvindo, o secreto é um lugar onde você recebe informações privilegiadas dos céus para governar bem a tua família. Como educar teu filho, como amar melhor o teu filho, como dar instrução melhor para o teu filho. Então, como criar eles no caminho. Muito bom. Então, eu entendi que quanto mais intimidade eu tinha com o Pai Celestial, mais eu tinha revelação de como tratar minha família, tratar meus filhos. Porque Deus não tem favoritos, né? Como o Marquinhos falou, Deus tem íntimos. Então, você precisa se tornar íntimo do Pai Celestial. Eu vou te perguntar uma coisa, Átila, você conta a sua intimidade para qualquer um? Não. Lógico que não. Então, a Bíblia diz lá no Salmo 25, versículo 14, está falando que Deus vai contar os segredos dele para os íntimos, para aqueles que o temem, vai revelar a aliança dele. Olha. Então, Deus quer contar os segredos dele para você, pai, você, mãe que está nos ouvindo, você que está nos escutando. Você vai ver que um novo tempo vai se iniciar na tua vida se você começar a praticar essas lições bíblicas a partir de hoje. Eu tenho certeza, eu estou convicto disso. Muito forte isso. Então, existem algumas coisas que você precisa implantar como cultura do reino. Por exemplo, eu implantei um altar visível, Átila, um altar visível para um Deus invisível. O que é isso? O que é isso? Eu tinha lá meu sonzinho, aquele sonzinho que tinha um CDzinho. É um CDzinho.
E botava lá o tempo todo a adoração, eu passava um tempo maior orando. Eu acredito muito no poder da oração. Gente, você precisa mergulhar na palavra de Deus, porque na palavra de Deus tem ouro. Quanto mais você cava, mais ouro vai aparecer. Então é importante você ter gastar um tempo com a palavra. Isso. Pastor, o senhor falou aqui uma coisa, falou uma palavra poderosa, falou uma palavra e falou uma frase poderosa. Deus não tem favorito e não tem escolhido, Deus tem íntimos. E essa palavra, essa frase, é uma frase que a gente tem que entender para praticar. Isso é o quê? Uma intimidade, buscar intimidade. Que o senhor me perguntou aqui, Átila, você conta a sua intimidade para qualquer um? Não. Pouquíssimas pessoas têm acesso à minha intimidade. E eu acho que pouquíssimas pessoas têm que ter acesso à sua intimidade. E o que o senhor me fez refletir, o senhor me fez pensar, eu estou pensando aqui, o sol é o mesmo, a terra é a mesma, o céu é o mesmo para todo mundo, o Deus é o mesmo para todo mundo. Todo mundo tem o mesmo sol, todo mundo tem o mesmo Deus. E por que Deus age na vida de um jeito, e por que Deus age na vida de outro jeito? E frequenta a mesma igreja, tem a mesma instrução, escuta a mesma coisa, está na mesma ministração, e Deus age aqui e não age aqui. Eu vou te responder com um versículo bíblico. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que ele tem preparado para aqueles que o amam. Você está entendendo? Porque existe uma diferença. Aí você vai, mas pastor, por que aconteceu comigo e não aconteceu com ele? Primeiro, eu priorizei o reino. Boa. A primeira coisa, eu priorizei o reino. Porque o que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão serão acrescentadas. Eu tenho convicção que todas as pessoas que priorizam o reino de Deus, eles vão ver as portas abertas até o final da vida. Eu não tenho dúvida disso. Prioridade às coisas do reino. Por exemplo, o que eu faço, Átila, quando eu acordo? Eu tenho alguns 1000 seguidores. Eu não vou ver meu tablet, não vou ver meu celular. Não. Joelho. Eu me ajoelho, porque eu reconheço a soberania de Deus, o governo de Deus. Olha como é que é diferente. Porque o diabo ele investe muito no urgente. É que você acorda, tem que ir para o trabalho, tem que ir para a escola, tem que fazer... Não. Primeiro o reino. Olha a diferença. Faz toda a diferença. Descansa. Na vida do ser humano. É verdade. Olha outra coisa. Provérbios 8,17 está dizendo... Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Olha que coisa tremenda. Isso é muito forte, isso então, é tremendo. Você vai ver que... Por que o cara vai mais longe? Porque ele está priorizando o reino. Então, Deus tem promessas para aquele que cumpre o princípio. Por isso que eu sempre digo, quando eu cumpro o princípio, Deus vai cumprir promessa. Então, Deus vai conceder os desejos do meu coração, sim. Deus vai realizar sonhos, sim. Poderoso o que o pastor acabou de falar aqui sobre prioridade no reino. Qual que está sendo a sua prioridade? Porque a sua prioridade vai revelar a sua intimidade. Verdade. E a sua intimidade com prioridade gera resultado. E o que é resultado? Vai ter vida fácil? Mentira. Não tem ninguém teve vida fácil e ninguém vai ter vida fácil. Vai ter problema. Mas se a sua prioridade e a sua intimidade estiverem alinhadas, Deus vai estar fazendo. Deus vai estar dando o que? Informações privilegiadas. Saul, enquanto Saul andou com os profetas, Saul o quê? Profetizou. Verdade. Enquanto Saul teve prioridade para as coisas do reino, para as atitudes do reino, Saul foi um homem próspero. Quando Saul perdeu essa prioridade, começou a caminhar no terreno, não no natural, e deixou o sobrenatural, que é priorizar o reino de Deus, que é ter a atitude do reino, ter essa busca, ter essa intimidade. Saul foi um rei de exemplo, não é isso? Ele andou com os profetas, ele profetizou, ele fez... Teve uma experiência com o Espírito Santo forte. Verdade. Mas a Bíblia diz que no final o Espírito se ausentou dele. Por quê? Porque ele deixou a prioridade, que é o reino, a prioridade. de lado.
Deixou de lado, então as pessoas acham, não, eu não vou ter problema, eu não vou passar perrengue. Não, você vai passar, porque as provações estão aí para quê? Para exaltar o seu caráter, para exaltar o que Deus tem contigo, e ninguém é exaltado no tempo bom. Assim, as pessoas são provadas no tempo difícil, é na dificuldade. Por quê? Porque hoje vendem um evangelho, hoje pregam um evangelho de prosperidade que não tem dificuldade, que não tem solução, que hoje você vai fazer. E o que o pastor acabou de falar aqui é o seguinte: a sua intimidade vai mostrar o seu relacionamento com Deus, e Deus vai lá e vai falar. Átila, uma coisa que eu me lembrei agora, que, por exemplo, Saul desprezou a aliança que ele tinha com Deus. Tudo que você despreza, você perde. Você grava isso. Despreza, você perde. Tudo que você despreza, você perde. Então, você vê, aliás, o próprio Golias, quando enfrenta Davi, né? Olhou, falou, quem é aquele ali, garoto ali? Então, desprezou, perdeu. Aliás, a própria mulher de Mical, a mulher de Davi, quando vê Davi dançando, alegre, ele olhou e desprezou. E a Bíblia diz que ela nunca gerou filho, não era estéril, mas ela não gerou. Então, você tem que entender que você não pode desprezar os princípios divinos. Todos que desprezaram, perderam. Todos. Você vê, falando de desprezar, você vê quantos pais estão desprezando os filhos. Estão desprezando, o mundo está ganhando eles. Por objetivos acima da família, porque não adianta você... Estão preocupados com o trabalho, estão preocupados até com a igreja, estão preocupados com tantas coisas, estão esquecendo. Querido, você que está nos ouvindo, querida, não despreze os seus filhos, porque o mundo vai receber eles. Então, tome cuidado, dê atenção, como eu falo, dê tempo de qualidade para eles, porque, eu vou repetir, isso gera segurança emocional para eles. A tua presença é muito importante para os teus filhos. Mas eu me lembrei de um negócio aqui, senão eu acabo esquecendo, é muito importante. Quando a gente fala de intimidade, eu falo muito de intimidade com o Espírito Santo. E eu creio muito no poder do Espírito Santo. Meu Deus. O Espírito Santo é a nossa maior fonte de ajuda, né? O Espírito Santo vê coisas que nós não estamos vendo. É verdade. Então, pai e mãe, você precisa ser íntimo do Espírito Santo. Você vai ver como o Espírito Santo vai te ajudar a tomar decisões. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Aliás, quem governa, os céus governam a terra. Os céus governam a terra. Então, ouvir a voz do Espírito Santo é a maior evidência do governo dos céus aqui na terra. Você imagina, você ouvir o Espírito Santo falando, Átila, faz isso, Átila, não assina esse contrato, não vai nesse lugar, cuidado com essa pessoa. Então, Deus vai te dando esse Espírito, vai te revelando todas as coisas. Então, muitas pessoas me perguntam, mas como é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Por exemplo, se a sua esposa, Francine, estiver ali fora, você não está vendo ela, mas você está ouvindo a voz dela. Verdade. Você reconhece ela. É minha esposa, né? Porque você tem intimidade e convivência. Você, pai e mãe que está nos ouvindo, você precisa ter intimidade e convivência. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na tua vida quando você parar para ouvir o Espírito Santo. É muito forte e poderoso o que o pastor falou aqui. E essa busca, pastor, todo mundo pergunta, mas como é que eu ouço a voz de Deus? Como é que eu busco? Como é que eu faço? É uma coisa, assim, é simples, é tão simples que o básico, o simples, as pessoas têm dificuldade de fazer. As pessoas, quando eu falo as pessoas, nós mesmos. Por quê? Porque é muita distração, muito compromisso disfarçado de distração. São outras prioridades que nós temos. E a gente acaba esquecendo de quê? De, ao acordar e ao dormir, agradecer pelo dia que está vindo, pelo dia que passou. E isso é o quê? É uma intimidade, buscar intimidade em casal, intimidade com a família e intimidade você sozinho, porque essa é uma atitude sua. Uma palavra-chave é essa intimidade, né? É chave que você vai buscar, que é uma decisão que você vai tomar. Senhor, eu quero reconhecer o Senhor, eu estou reconhecendo aqui como dono do meu negócio, como dono da minha vida, sentindo
ti eu não sou nada. Eu quero caminhar na tua presença, me direciona na tua presença. Porque quando você faz isso, você abre mão de muitas coisas que você acha que é boa, você acha que vai te trazer um dinheiro, que você acha que vai te trazer riquezas, e você tem que abrir mão nesse momento, porque lá na frente você vai estar colhendo o que Deus quer. Senão hoje você faz o que você quer, o que você acha que é prioridade, sem consultar, e lá na frente você vai ver a sua família desestruturada, o seu casamento sem alicerce, a sua vida sem comunhão, e isso vai impactar o quê? Nos seus negócios, porque não adianta eu trabalhar, eu buscar tudo e a minha família ficar terceirizada. Depois, quando eu estiver na terceira idade, quando eu estiver no meio do caminho, eu ter que... o dinheiro não vai comprar aquilo. O dinheiro não vai comprar a tranquilidade, o dinheiro não vai comprar o respeito que sua família tem, o que os seus filhos têm. Então, ainda dá tempo de você corrigir rota, ainda dá tempo de você buscar intimidade, ainda dá tempo de você falar com Deus e buscar essa instrução. Pastor, eu tive um momento aqui de muito aprendizado, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Podemos orar pelo quem está nos assistindo? Aliás, eu queria só deixar uma palavra para os empresários, né? Você que está muito preocupado com a sua empresa, começa a focar na tua família, começa a priorizar a tua esposa, sabe? Ouça a tua esposa. Átila, quando... Temos mais alguns minutinhos aí? Temos isso aqui. Eu me lembro que quando eu vivi 42 anos, né, com a minha esposa, com a Fanny, mas existiam algumas coisas que eu fazia para ela que impactavam o coração dela. Por exemplo, eu realizei o sonho dela. Uau. Eu perguntei qual é o teu sonho, e ela me contou, e eu realizei o sonho dela. Por exemplo, eu era um especialista em presentear ela em datas fora de aniversário, e eu dava também uma mesadinha para ela. Então ela ficava feliz, né? Ficava feliz. Então eu era um incentivador. Eu falava de determinadas coisas para ela que impactavam muito a vida dela. Por exemplo, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. Então, ela estava sempre fortalecida. Eu como marido, como homem de Deus, como o sacerdote da casa. Uau. Ela se fortaleceu. Por exemplo, eu era um homem que presenteava, eu dava muitas flores para ela. Aliás, tem vários vídeos meus dando flores, porque as flores falam. Então, marido, você também que está nos ouvindo, começa a priorizar a tua esposa, sabe? Ouça ela até o final sem o celular na mão. Aliás, ouça teus filhos também sem o celular. Ouvir é um ato de amor. Então, você precisa ter um tempo. Hoje é muito difícil, né? A pessoa não está com o celular, não está com compromisso e ouvir. Isso aí, meu irmão, a telinha está estragando muitas famílias. Verdade. Está matando os relacionamentos, não só entre marido e esposa, mas com os filhos também. Eu tenho visto muitas crianças sofrendo porque passam o tempo todo nas telinhas. Aliás, hoje eles estão nos quartos, escondidos nos quartos. O pai não sabe nem o que eles estão fazendo. Então, pai, esse é o meu conselho. Começa a acompanhar mais teus filhos. Né? Veja o que eles estão fazendo dentro da própria casa. Porque tem um problema de orfandade emocional, Átila. O que é isso? É verdade. É o pai presente e ausente. Como o próprio Eli sabia tudo que os filhos dele estavam fazendo, não tomou nenhuma providência. E a Bíblia diz que eles tiveram um legado, ele deixou um legado de morte prematura. Morreu todo mundo. Entendeu? Então, não deu fruto. O fruto não foi bom. Para você também que é empresário, eu quero também te dar um conselho, você que está nos assistindo, nos acompanhando. Não tome nenhuma decisão mais a partir de hoje sem consultar o Espírito Santo. Outra coisa, você precisa ter o kit de sobrevivência, que é amigos, né, conselheiros e intercessores. Isso vai fazer você ir mais longe. O pastor aqui deu uma virada de chave aqui, deu uma chave aqui muito forte. Você está investindo tempo em achar conselheiros, em ter esses conselheiros por perto, ter mentores espirituais, mentores de vida, pessoas de confiança. Por quê? Porque na Bíblia ninguém caminhou sozinho, nem o próprio Cristo caminhou sozinho. E eu vejo pessoas, eu sou muito confrontado, tem muito debate com
com o pessoal da minha geração, com os meus amigos, sobre escutar, sobre estar caminhando. O pessoal quer caminhar sozinho, quer achar que é autossuficiente. Eu sei, eu vou escutar outro homem. Não. Tudo que o diabo quer é que você fique sozinho. Você fique sozinho. Em tudo, né? Quer ficar mais fácil para derrubar. É isso aí. Olha o que o pastor falou aqui. Verdade. Ficar sozinho. O inimigo quer o quê? Que você fique sozinho, porque você não tem aonde se apoiar. Ah, não, eu me apoio em Deus. Olha só, Deus construiu homens, construiu mulheres para você se apoiar, porque você está aqui na terra. Você tem que ter instrução do alto, mas você tem que estar apoiado aqui também. Você tem que ter conselheiros, tem que ter intercessores, tem que ter mentores. Foi o que o pastor falou aqui. Ele tem experiência, tem autoridade, tem mais importante, tem resultado. Ele só é escutado porque ele tem resultado. Os frutos dele, os filhos dele estão aí trabalhando, estão impactando uma geração, são homens de Deus. Tem problema? Como todo mundo tem, mas está o quê? Mas está acompanhando, mas está aí fazendo o quê? Porque é vida real, não é vida de bastidor, de mentira, não é internet vida só de não. internet, não. É vida de verdade, e a vida de verdade, ela vem acompanhada de com qual ambiente que você está frequentando, quem você está escutando, com quem você está buscando conselho. Então, hoje quem está prosperando, que é diferente de quem está ficando rico, quem está prosperando e quem vai colher o fruto lá na frente, são as pessoas que têm conselheiros, são as pessoas que têm intercessores, são as pessoas que têm mentores. É verdade. São as pessoas que estão gastando tempo em buscar essas pessoas. E esses vão mais longe, com certeza. Esses vão mais longe. Pastor, um tempo de qualidade, muito obrigado. Eu queria que o senhor fizesse uma oração aqui para os empresários, para as donas de casa, para todos os ouvintes. Amém. Pai, queremos bem dizer o teu nome. Eu oro por essa mãe que está desesperada, esse pai que não sabe mais o que fazer com seus filhos, principalmente os adolescentes. Amém. Aqueles que já estão nas drogas, na prostituição, aqueles que abandonaram a casa, aqueles que estão longe, Senhor, de Ti também. Eu quero orar por esse homem, Senhor, que precisa entender que chegou o tempo de colocar a casa em ordem. Sim, meu Pai. Chegou o momento de botar a vida em ordem, Pai. Espírito Santo, fala com esse homem, esse empresário, Senhor, esse líder, Pai, esse governador da casa, Pai. Espírito Santo, revela a ele, Pai, os próximos passos. Senhor, que ele possa amar e temer a Ti a partir de hoje, Pai. Dá ele a sabedoria, a graça, o conhecimento, Senhor, para instruir, para disciplinar, Pai, para corrigir seus filhos, Senhor. Senhor, que ele possa, Senhor, entender que chegou o momento dele colocar limite na casa dele, limite para os seus filhos, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, uma graça especial sobre esse pai, sobre essa mãe solteira, Pai. Verdade. Senhor, que tem tanta dificuldade de criar os filhos, Senhor, que sofre, Pai, para criar. Eu oro por essa mãe, Pai, toma conta dela, Pai. Senhor, eu abençoo todas as famílias que estão nos ouvindo, nos escutando, Pai. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento. Eu profetizo um novo tempo sobre os seus negócios. Eu declaro, Senhor, portas abertas, Pai. Senhor, que você possa entrar numa nova estação a partir de hoje. Eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém, amém. Amém. Muito obrigado, Deus. Obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado por esse tempo de aprendizado. Amém. Sempre bom estar aqui com o Senhor. Bom, é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro. Estou tendo o prazer de ter uma convivência diária. E é um homem de Deus. E está sempre buscando falar a verdade, está sempre buscando passar a experiência, tudo que Deus proporcionou ele viver, ele passar. É uma sabedoria que não tem preço. Escutem os mais velhos, escutem quem tem experiência, dê valor ao conhecimento do próximo, dê valor a quem está te acompanhando, pegue conselhos com pessoas de verdade. Pastor, muito obrigado pelo tempo de qualidade, obrigado. Eu quero deixar uma palavra aqui, uma palavra que o pastor deixou aqui,
Deus não tem favoritos, Deus não tem escolhidos, Deus tem íntimos. É verdade, é forte. Íntimos, isso é muito forte. Busque a intimidade, que com a intimidade Deus vai te dar revelação, e verdade. Com a revelação os seus caminhos vão prosperar. Amém. Muito obrigado. Obrigado, estamos terminando mais um podcast, Virando o Jogo. Curte, comente e compartilhe. Obrigado. Paz.